Olá, pessoal. Eu acho que eu devo estar ao vivo, mas deixa eu ver aqui no meu iPad, tá? Ok. Bom, aqui é por onde, na verdade, eu consigo ver os comentários de vocês, tá bom? Olá, Mari! Pontualíssima, assim que eu gosto. Hoje nós temos uma live extraordinária, para quem não sabe. Espero que bastante gente entre aí na live com a gente hoje, para que a gente possa trocar uma ideia e eu levar informações interessantes para vocês sobre o dia de hoje, dia 23 de fevereiro, tá? Enfim, eu não sei em que momento você está vendo essa live. Não sei se você acompanha o Fale Japonês ou se você simplesmente recebeu essa live aí em algum alguém, de repente, pode ter compartilhado com você e você caiu aqui de paraquedas. Eu sou o Jin Takahashi, eu sou idealizador da página Fale Japonês, na verdade, é um projeto Fale Japonês, onde eu ensino a língua japonesa para as pessoas que estudam japonês e têm interesse neste idioma. Tá legal? Espero que você seja um deles e que você possa acompanhar o meu trabalho. Eu tenho aí as redes sociais, tem Instagram, tem o Facebook, enfim, YouTube também, onde eu ensino várias peculiaridades do idioma japonês, tá legal? Espero que você possa acompanhar o meu trabalho e curta bastante aí as informações que eu tenho passado para todo mundo, tá legal? Hoje, na verdade, é uma live extraordinária, onde eu vou falar para vocês sobre Tenno Tanjobi, que é o aniversário do imperador, tá legal? Tudo bem, Mari? Boa noite para você. Sozinha ainda. Já não está mais. O Wesley entrou aí. Boa noite. A Cláudia Nishimori também. Boa noite, Cláudia. Obrigado, viu, Mari? Está sempre compartilhando aí para gente, para que as pessoas tenham acesso a essa informação. Deixa eu só esperar o pessoal entrar um pouquinho, tá? Porque aí a gente começa. Eu não gosto muito de esperar, sabe, gente? Mas hoje é uma live extraordinária, então vamos esperar um pouquinho, dar uns 5 minutinhos aí para o pessoal entrar. Tudo bem? Helenice, boa noite. Konbanwa. Eu acho assim, eu fico com vontade, ansioso para passar logo informação para todo mundo, mas aí eu penso, gente, o pessoal vai entrar daqui a pouco, hoje é domingo, né? Uma live extraordinária, não é exatamente a live que eu costumo fazer de segunda-feira para vocês, então vamos esperar um pouquinho, tá? Nica, família toda reunida aqui. Muito boa noite para toda a família da Nica. Tudo bem? Nica Murakami. Hoje é domingo, né? Horário de jantar agora, né, pessoal? Não, bom, não sei. De repente o pessoal janta um pouquinho mais cedo para descansar mais cedo. Hoje eu prometo que eu vou fazer uma live. Vou tentar fazer uma live mais curta, tá bom? Deixa eu só. Daqui a pouquinho eu ligo o Instagram. Aí o pessoal do Instagram também pode. Eu vou ligar o Instagram, na verdade, porque senão o pessoal pensa que eu não vou entrar, na verdade. Vamos lá. Ok. Olá, pessoal do Instagram. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos quem está no Japão. Bom dia para quem está aqui no Brasil. Nós temos uma live extraordinária hoje, onde eu vou falar do Tenno Tanjobi, que é o aniversário do imperador. Tá? Já entrei aqui no Facebook. Se você estiver acompanhando aí pelo Instagram, você sabe que eu não consigo colocar aí para vocês enxergarem, verem da forma correta aqui na lousa. Vão para o Facebook se vocês quiserem acompanhar melhor esta live, tá? Eu só dei um tempinho aqui, na verdade já tinha entrado no Facebook, dei um tempinho para que vocês pudessem entrar aí também e não perderem nada, tá bom? Só estou fazendo os cumprimentos e a gente já vai começar daqui a pouquinho, tá bom? Fiquem à vontade. Depois vocês podem ver essa live aqui no Facebook. Ela vai estar lá disponibilizada para todo mundo e aí vocês vão poder entender. Bom, se bem que hoje eu vou falar mais do que escrever, tá bom? A única coisa que tem escrito aqui é isso aqui que está na lousa, tá? Aí eu vou ler e aí tudo bem. Vocês podem acompanhar aí pelo Instagram mesmo, tá bom? Gente, como essa live vai ficar gravada,
tá? De qualquer maneira, vai ficar aqui na página do Fale Japonês. Eu não vou perder muito tempo, porque a ideia hoje é trazer essa informação para vocês, tá? Calma. Essa informação para vocês sobre o dia de hoje, dia 23 de fevereiro, tá? Olha só, para quem não sabe, espero que vocês saibam, vocês que estão aqui no Fale Japonês, mas se vocês não sabem, hoje é o aniversário do novo imperador, que é o imperador Naruhito, tá? Vamos começar por aqui, olha. Dia 23 de fevereiro tem no Tanjobi. Se você pegar o teu calendário, hoje eu fiz um store e pedi para vocês pegarem um calendáriozinho. Eu tenho um aqui na mão, é o que eu tinha aqui, de um consultório médico, tá? E eu vou utilizar ele somente como uma referência para mostrar algumas peculiaridades para vocês, tá legal? Sobre as datas. A minha equipe fez aí, né, uma divulgação dessa live, né, dizendo que era importante você saber as datas de feriados no Japão e tudo mais, porque isso faz com que a gente esteja realmente participando desta cultura e estar realmente incluso dentro desta sociedade como um todo, entendendo os seus dias, estar imerso, né, digamos assim, nessa cultura, que é muito importante para a gente que está estudando a língua japonesa e está vivendo aqui no Japão, ou não. De repente, você é alguém que está aí no Brasil, tem interesse, ou em qualquer outro lugar do mundo, e gostaria de viver aqui no Japão em algum momento, né, está se preparando para vir para cá. Então, é interessante você saber isso, porque isso tem... a gente tem vários feriados aqui no Japão, e eles são feriados específicos, né? E este é um feriado muito específico, que este ano, na verdade, né, é a primeira vez que nós temos esse feriado, tá? Porque é o feriado que comemora o dia 23 de fevereiro, justamente, olha só, caiu no domingo, não é mesmo? Caiu no domingo. Espero que vocês estejam de folga amanhã, né? Amanhã nós temos aí um feriado compensado, né? Um Furikai Kyujitsu, que a gente chama. Furikai Kyujitsu é um feriado compensado. E por que é um feriado compensado? Porque o dia 23 de fevereiro, que é o dia do aniversário do novo imperador, da Era Reiwa, vocês estão vendo aí? Acho que sim, né? Da Era Reiwa, tá? Que é o imperador Naruhito. Eu coloquei aqui em letras romanas, só para que vocês captassem rápido, mas está aqui o nome dele, tá? Naruhito. Este aqui é o ideograma do imperador Naruhito da Era Reiwa, que é a nova era que nós estamos vivendo, tá? Antes, era comemorado no dia 23 de dezembro, que era o aniversário do antigo imperador, o imperador Akihito, que é no dia 23 de dezembro, é o aniversário dele, tá? Da era Heisei, que nós vivemos e terminou no ano passado com a intronização, né? Com a sucessão do trono ao imperador Naruhito. Então é sobre isso que eu queria falar um pouco hoje com vocês, para que vocês entendessem. Olá, Eduardo, boa noite. Patrícia está aí também, muito boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar sobre um pouquinho aqui sobre esse dia de hoje, tá legal? Que é o feriado aí que vocês têm do aniversário do imperador Naruhito. Então, este ano, e hoje é o primeiro dia que toda a nação japonesa comemora o aniversário do novo imperador, que é o imperador Naruhito. Ok? Então, olha só. O que é interessante vocês saberem? Eu não sei se vocês sabem, vocês devem ter percebido, talvez, que no dia 23 de dezembro, dia 23 de dezembro do ano passado, de 2019, nós não comemoramos o aniversário do imperador Asahito. Não foi comemorado o aniversário dele. Akihito, desculpa. Akihito, eu falei Asa, né? Akihito. Não foi comemorado o aniversário do imperador Akihito. Por quê? Que tiraram do calendário. Foi a primeira vez na história que não houve, eu acho que foi a primeira vez em mais de 200 anos, que não houve a comemoração do imperador no Japão. A celebração do aniversário do imperador no Japão. Porque uma vez que o imperador Akihito ele sucedeu o trono ao seu filho Naruhito,
a família real, tá? E o gabinete, né, do Japão, o gabinete das leis aqui do Japão, decidiram que não seria viável termos esta data de comemoração de aniversário do imperador Akihito. Porque, uma vez que o seu filho iria suceder ao trono, nós teríamos que ter o dia que comemora-se o aniversário do seu filho Naruhito, que seria Naruhito, né? Desculpa, Naruhito, que seria o novo imperador da Era Reiwa. E isso aconteceria hoje, dia 23 de fevereiro. Então, o que acontece? Uma vez que havia uma coexistência de dois imperadores no mesmo período, né? Digamos assim, porque uma vez que ele sucedeu ao trono no ano passado, no dia 22 de outubro, isso, no dia 22 de outubro, então iria ter no dia 23 de dezembro o aniversário do seu pai e no dia 23 de fevereiro o aniversário dele. Então, daria como se fosse um duplo poder, você entendeu? Como se nós tivéssemos, numa mesma época, dois imperadores. Então, por decisão da justiça, por decisão da lei, digamos assim, do gabinete geral, na verdade, o secretário Yoshi Kan, em um pronunciamento no dia 21 de janeiro do ano passado, ele havia pronunciado que não teríamos essa data mais, por conta da sucessão do trono. Então, foi tirado do calendário do ano de 2019 a data de 23 de dezembro, que comemorava-se o aniversário do antigo imperador da Era Reiwa. Então, olha só, uma vez que, na verdade, a comemoração do entronamento, digamos, da entronização, é difícil falar essa palavra, a comemoração da entronização, ela, na verdade, se deu no dia 1º de maio do ano passado, porque no dia 30 de abril, vamos pensar, tá, gente? É bem complicado, mas vamos por partes. Vamos pensar que o Japão, para quem vive aqui sabe, que o ano letivo no Japão, o ano fiscal no Japão, termina em abril. Na verdade, até abril. E a partir daí nós começamos o novo ano fiscal. Então, no dia 30 de abril do ano passado, o nosso imperador, na época, né? O imperador da Era Heisei, o Akihito-sama, ele fez um pronunciamento, né, para passar o trono para o seu filho. Na verdade, ele havia já pedido, né, acho que, se eu não me engano, gente, desculpa se eu estiver errado, mas acho que em torno de 2016, ele fez um pedido para que a comunidade japonesa, a sociedade japonesa e também o parlamento permitisse mudar uma lei que dizia que um trono só pode ser sucedido com a morte do imperador, né? Porque assim enfim, já estava bem de idade já, né? Com mais de 80 anos ele já tinha na época, e ele já tinha tido um câncer, por exemplo, já tinha lutado contra um câncer, e estava com uma saúde já frágil pela idade e tudo mais, na verdade. Então, a esposa dele também já não aguentava tantos compromissos da família imperial, o que fez com que eles solicitasse para que a nação cedesse o direito de passar em vida o trono para o seu filho, para que ele pudesse ter uma velhice, né, mais tranquila, pudesse descansar, porque ele estava debilitado já, com todos os afazeres do imperador. Então, olha só, em maio do ano passado ainda, o antigo imperador, o Akihito-sama, desculpa, perdão, Akihito-sama, tinha 85 anos de idade. Então, no dia 23 de dezembro, ele completou 86 anos de idade. Enquanto que seu filho, tá, Naruhito-sama, a língua enrola, Naruhito-sama, tinha 59 anos de idade no ano passado. Hoje, o nosso imperador, nosso atual imperador, ele completa 60 anos de idade, tá? Daí, eu estou falando isso para vocês tudo, para vocês entenderem que me perguntaram
Por que que não era o ano 1 da era Reiwa, na verdade, este ano de 2020? E sim, nós contamos como se fosse a era 2, tá? O ano 2 da era Reiwa. Na verdade, isso se deve ao fato de que, uma vez que no dia 30 de abril do ano passado, o antigo imperador, tá? O Akihito-sama, ele passou o trono legalmente, digamos assim, para o seu filho. Foi muito, muito singelo essa cerimônia e tudo mais. Foi só um pronunciamento muito singelo. Uma vez que aconteceu isso, nós deixamos de ter a era Heisei a partir do dia 1º de abril do ano passado. E passou a ser, na verdade, já o primeiro ano da era Reiwa. Mas aí, se a gente conta com o calendário ocidental, isso não voga nada, você entendeu? Então, nós só tivemos o ano 2020, digamos assim, né, para a gente, a partir de janeiro. Mas para o japonês, a partir do momento que nós, legalmente dizendo, já a partir do dia 1º de maio do ano passado, tínhamos um novo imperador, apesar de não ter ainda assumido o trono, mas havia sido passado para ele, digamos assim, essa responsabilidade pelo seu pai, e já havia sido feito toda a cerimônia realmente de que o consagrava como novo imperador, né? Que foi os camareiros da família imperial trazem, né, os objetos sagrados que são considerados, né, e que representam a família imperial e tudo mais, né? Que são a espada, uma joia que fica dentro de uma caixa e um espelho. Pouca gente sabe disso, né? Eles colocam ali alguns objetos que são embrulhados ali dentro dessa cerimônia, e um deles é uma espada, tá? A espada ela fica guardada em um santuário no centro do Japão, não saberia dizer onde, mas fica num santuário. Fica em lugares separados isso, tá, gente? As joias, elas ficam fechadas ali numa caixa, e o espelho, ele fica mantido no santuário Ise, que é um dos maiores santuários que tem no Japão, um santuário shintoísta, né? Então, elas ficam separadas. Nesses momentos específicos onde há a entronização de um novo imperador, esses objetos são trazidos para essa cerimônia e são entregues a ele, fica distante dele, na verdade, ele não toca nesse objeto praticamente, mas são simbólicos para os japoneses, né? Para a família imperial também, tá legal? Então é importante a gente entender, existem esses 3 tesouros. Então isso aconteceu no dia 1º de maio, no dia 1º de maio do ano passado, que foi quando foi considerado, então, que nós teríamos aí Tenno Sokui, Tenno Sokui no Hi, Tenno Sokui no Hi, exatamente, que é o dia da coroação, da entronização do imperador, tá? A palavra Sokui, ela pode ser traduzida como coroação, mas eu prefiro dizer entronização, porque no Japão nós não temos coroa para o imperador, não é um rei, na verdade, é um imperador. Ele é uma imagem simbólica, digamos assim, né? Ele não é considerado, o imperador não é um chefe de Estado, entendeu? Ele não é um chefe de governo. Ele é, na verdade, um símbolo que representa o Estado. Ele é um símbolo que representa o Estado. Isso passou a ser depois da Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial, os súditos, digamos assim, os japoneses, não tinham contato com o imperador. O imperador não aparecia para o povo japonês. Conta a história que a primeira vez que ele apareceu em carne e osso para os japoneses foi quando ele pronunciou, através de uma rede de rádio, né? De uma estação de rádio, que, o Japão havia perdido a guerra, né? Depois da bomba de Hiroshima. E foi aí que, pela primeira vez, os japoneses ouviram a voz do imperador, entenderam que este imperador era um ser humano, não era um deus,
como se acreditavam, digamos assim, na verdade. Lembrando que o imperador, nesta época, era o pai do Asarhito-sama, tá? Ele sucedeu o trono do seu pai, que enfim, né, governou o país, digamos assim, numa época muito triste, que foi a época da guerra, não é mesmo? Mas, enfim, só para vocês entenderem que, a partir daí, o imperador deixou de ter essa imagem de quem governa esse país. Ele passou a ser apenas um símbolo de Estado. Tá? Na verdade, isso foi decidido por um coronel das Forças Armadas Americanas que não iriam desentronar, eu não sei se existe essa palavra, né? O imperador na época, porque uma vez que o Japão havia perdido a guerra, poderia-se sim, né, exterminar com essa questão de imperador no Japão e desentroná-lo. Não fizeram isso. Olha que incrível, né? O imperador continuou sendo imperador, porém ele passou a ser somente uma figura simbólica para o país. Mas isso também foi algo muito... Eu não me lembro o nome, gente, me perdoe, mas eu acho que era eu acredito que era Capitão James. Não sei se era James o nome. Me perdoem se eu estiver errado, tá? Mas eu acredito que seja isso. Que liderava as Forças Armadas dos Estados Unidos na época da guerra. E ele achou por bem não desentronar o imperador na época. Por quê? Porque ele entendia sobre a cultura do Japão e ele sabia que o povo japonês somente iria se render se o imperador continuasse existindo e proclamasse o fim da guerra. Porque ele era a única autoridade que os japoneses ouviriam nesta época. E mesmo assim, nós sabemos que não foi bem assim que aconteceu, não é mesmo? Alguns japoneses não aceitaram isso por não, na época, não entenderem que o imperador era um ser humano de carne e osso, não é mesmo? Achavam que era um deus e tudo mais. Mas, enfim, eu não quero falar sobre isso hoje, deixar isso para outra história, só para vocês entenderem um pouquinho, porque isso me fascina muito, eu acabo falando, vou entrando no assunto aqui. Gente, muito boa noite para quem está entrando aí, vão curtindo aí, vamos compartilhando para mais pessoas terem acesso a essas informações aqui no Fale Japonês, onde eu estou passando para vocês, né, a história, não é mesmo? A cultura em cima disso tudo, para que vocês possam viver isso intensamente, na verdade. A gente só entende as coisas quando a gente entende essa cultura. Só entende a língua quando entende o que está envolto, né? O que está envolvido, tudo isso. Então, vamos compartilhando, por favor, dando um like aí para me ajudar, para minha equipe ficar feliz. Eu vi que o Ricardo Notói entrou aí também, da equipe da Japa Digital, que tem dado todo um suporte aqui, né? Profissionalíssimo para que vocês recebam o melhor de material aí aqui na página do Fale Japonês, todo o trabalho nas mídias do Fale Japonês. A responsabilidade aí é da Japa Digital, com o Ricardo Notóia e com o Eduardo Notóia, né? Que estão me dando todo esse suporte. E então, vocês estão recebendo todo esse material bonito aí, né? Por conta desses profissionais que estão envolvidos aqui no meu projeto. Mas, enfim, para que eles possam ficar mais felizes ainda com o meu desempenho aqui com vocês, é importante que vocês mostrem para eles que vocês estão gostando do meu trabalho. E aí, tudo vai ficar maravilhoso, cada vez melhor para vocês, tá legal? Olha só, vamos continuar, tá legal? Vamos continuar. A gente precisa entender que o Japão... Eu vou até falar isso para vocês, porque não vou falar quem foi, tá? Mas a pessoa que está ouvindo, ela vai saber, que foi ela que me perguntou, que ela não sabia por que nós tínhamos, o Japão contava eras. Quantos anos? Me perguntou, mas quantos anos tem uma era? Essa foi a pergunta dessa pessoa em questão, que inclusive ele deve estar me ouvindo, não é mesmo? Me perguntou quantos anos tinha uma era, de quanto em quanto tempo muda uma era, né? Achando que fosse algo definido por lei, por exemplo. Não é assim que funciona, e eu vou explicar, porque pode ser que tenha gente que não entenda, tá? Uma era, ela existe enquanto o imperador estiver vivo.
Entenderam? Então, por exemplo, a era Heisei, ela completou 30 anos, a era Heisei. Ela durou do ano de 1989, eu me lembro porque eu cheguei aqui em 91 e era o ano 2 da era Heisei. Tinha acabado de começar a nova era no Japão, tá? Então, ela durou do ano de 1989, como eu disse, até, eu diria que 2018, tá? Porque no meio de 2019, que foi que eu acabei de falar para vocês, no dia 30 de abril do ano 2019, termina a era Heisei, e a partir do dia 1º de maio do ano 2019, nós passamos a ter a era Reiwa, que é a nova era agora, né? Que ela significa ordem e harmonia, digamos assim, ordem e paz, se vocês quiserem dizer dessa forma, porque, enfim. Mas seria ordem e harmonia, tá? A era anterior de Heisei era a era da paz, que tinha o rei de Reiwa, tá? Que era a paz. Hoje nós temos uma nova era aí. Então, a era Heisei, ela só terminou realmente porque o imperador, né, ele sucedeu o trono a seu filho em vida. O que eu disse para vocês que foi a primeira vez que aconteceu na história do Japão, porque de forma geral é somente quando ele morre. Sendo assim, a era ela pode ter vários anos, por exemplo, né? Como a era de Meiji, por exemplo. A era de Meiji ela foi de 1868 a 1912, tá? E depois nós tivemos a Taisho. A Taisho, ela foi a partir daí, né, de 1913 até antes do início da era Showa, que foi a era que eu nasci, que foi até 1925. A era Showa passou a ser de 1926 a 1998. Então, gente, faça aí as contas, tá? E se vocês quiserem, voltem depois do vídeo aqui e anotem as datas. A era Showa, ela foi nessa data. Muita gente que deve estar aqui comigo deve ser da era Showa. Eu nasci em 1971, né? Hoje eu tô com 40 e vou fazer 49 anos esse ano. Então, foi de 1920, quem nasceu de 1926 a 1990, 1988 é da era Showa. A partir daí, de 1989 em diante, nós tivemos isso, né? 1989 em diante, nós tivemos a era Heisei, que durou até o ano passado, no até o dia 30 de abril de 2019. Então, nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar uma nova era, a troca de um imperador. E não só isso, nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar no Japão um fato histórico, que pela primeira vez a Constituição e a família imperial, né, concederam uma permissão especial para que o imperador sucedesse o trono a seu filho ainda em vida. Então, nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar tudo isso aqui no Japão, e é muito legal que a gente saiba disso, porque para o povo japonês isso é importante. E você sabendo disso, você entende muita coisa, você entende comportamentos, você entende o porquê de tanto, porque o imperador é a imagem maior, é o símbolo maior que representa este país. E aí, olha lá, quem é da era Showa? Tá aí a Fátima. Olá, Fátima Kimura, tudo bem, minha amiga? Da era Showa. Muito bacana. Que legal. Quem mais é da era Showa? Coloca aí, olha, sou da era Showa. Diga para mim, de que era você é, partindo dessa informação que eu acabei de dar para vocês? A Fátima já disse, sou da Showa, eu também sou Showa. Então, quando você preenche, por exemplo, né, os formulários no Japão, onde você tem que colocar a data do teu aniversário, de forma geral, ele aparece dessa forma para você. Se você é da era Heisei ou se você é da era Showa. Ainda nós temos a era Meiji, né? Obviamente, nós não vamos ter as eras anteriores, né? Mas é comum nós termos a Taisho, por exemplo, né? A Taisho, que é de 1868 a 1912, não saberia dizer agora para vocês, eu precisaria pegar um formulário para eu ver quais são os que estão ali, mas a Taisho
está, obviamente, a Meiji acredito que ainda esteja, tá? Em alguns formulários, porque tem gente ainda que tem aí 100 anos, né, e tal. Mas nós temos lá a parte a Showa para você circular e a data. Eu sou do ano de 46, da era Showa, por exemplo. Tá? Eu sou Showa Yon Jurokunen, que é 1971. Então, olha lá, tem bastante gente de Showa lá, 57 anos, da Showa 57, né? Era Showa. Muita gente é da era Showa, né? Que está aqui comigo. Então, olha só, gente, vamos partir desses princípios para a gente entender, então, que uma era ela pode durar, inclusive, um ano só. Concordam? Se a gente pensa que uma era ela dura o tempo de vida de um imperador, e se ele assume o trono e morre no ano seguinte? Ele, obviamente, terá um reinado, digamos assim, né? Somente de um ano. Então, nós teremos uma era de um ano. E quem nasceu naquele ano daquela era vai ter esse ano aí como referência para o seu nascimento. Então, ele pode ter um dia, 2 dias. Eu não sei se um dia, 2 dias, uma semana contaria-se uma era, né? Não saberia como que isso funcionaria de verdade. Mas, assim, só para resumir, uma era dura o tempo de vida de um imperador. Esta de Heisei durou 30 anos somente, e espero que a nova era de Reiwa, que nós estamos vivendo agora, dure muito, 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 não é verdade? Eu queria dizer para vocês uma coisa peculiar sobre a família imperial, que toda a família imperial deve ser chamada pelo nome e não pelo sobrenome, tá? Pessoal do Instagram, se vocês quiserem ir para o Facebook, fique à vontade. Se vocês quiserem ficar por aí hoje, eu vou falar mais do que escrever, então pode ficar aí tranquilos, tá? Coloque aí, compartilhe para mais pessoas poderem ver também, tá? Gente, olha só. A família imperial não pode ser chamada pelo sobrenome. Eu nem sei qual é o nome da família imperial, o sobrenome. Porque eles são chamados pelo nome. Você pode ver, Akihito, Naruhito, Masako-sama. A Masako-sama é a esposa agora, né, do Naruhito, que assumiu o trono. Então, a nossa imperatriz é a Masako-sama. Então, para quem não sabe, tá? Anotem, eu vou falar devagar para vocês anotarem. Depois vocês voltem se vocês quiserem, tá bom? Tennoheika. Por isso que é Tenno Tanjobi, que é o aniversário do imperador. Então, a palavra inteira é Tenno... Eu apaguei ali, né? Tennoheika. Enfia a mão. Tennoheika é o imperador. Kogoheika é a imperatriz. Tá? E aí nós temos o Kotai Shidenka. Isso mesmo. Kotai Shidenka. Kotai Shidenka é o príncipe, tá? E a Kotai Shihi é a princesa. Kotai Shihi é a princesa. Então, nós temos a princesa Aiko. Aiko-sama, ela é a nossa Kotai Shihi, tá? E a família imperial fala Koka. Koka. Escreve mesmo Ko, esse aqui, Ko. Perdão. Ko e K, que é esse aqui, tá? Esse do Tenno. A gente fala Koka, tá? E é a família imperial. E aí nós temos também outra palavra, que é Kost, que escreve com o ideograma de sala, ou de... como é que fala? De quarto. St, né? Você pode falar Kost ou Koka. Aí você tem aí a família imperial, tá legal? O que mais que eu queria passar para vocês, gente? Eu anotei, eu pensei em tanta coisa para passar para vocês. Tá. Deixa eu passar um pouquinho para vocês sobre a questão dos afazeres do imperador, né? Tem gente que pensa assim, mas por que o imperador abdicou-se, né, do trono? Por que o imperador fez isso em vida? O que exatamente faz o imperador no Japão, além de ser uma imagem
né? Além de ser um símbolo que representa o Estado, o país. O que a gente não sabe, gente, é que o imperador, ele trabalha todos os dias para a gente. Ele trabalha todos os dias para o povo japonês. Ele tem inúmeros afazeres desde muito cedo. Para vocês terem uma ideia, todos os dias, às 6 horas da tarde, o imperador precisa ir para um mini templo que é dentro do Palácio Imperial, onde ele precisa se ajoelhar ali, se ajoelhar não, ficar sentado em cima das suas pernas, digamos assim, né? Seiza, que a gente chama, né? Sentar em cima das pernas. Durante 1 hora, orando pelo povo japonês. Faça frio, faça sol, neve, não interessa o que aconteça. Todos os dias, o imperador precisa 1 hora orar pela paz da nação, pela saúde da nação, todos os dias. Além do que, para quem vive aqui no Japão, talvez saiba ou talvez não, porque vocês estão tão atarefados com o dia a dia do trabalho, não sabem que a Câmara, né, o gabinete aqui do Japão, né, ele acontece reuniões praticamente diariamente para decidir leis, decidir um monte de coisa, entendeu? Tudo é decidido ali. E é ao vivo. A televisão, ela transmite ao vivo o que acontece no parlamento. Então, o Naikaku Souri Daijin, que seria o gabinete do primeiro-ministro Abe, todos os dias, todas as vezes que tem ali dentro do parlamento, eles estão e precisam responder as perguntas que vêm de outros políticos, que vêm de representantes da nação de várias áreas, por exemplo, dependendo do assunto a ser tratado dentro do parlamento. Isso é passado para a gente, para a população japonesa, ao vivo, sem corte. A gente ouve o que eles falam, tudo ali, o que eles decidem, porque eles estão decidindo as coisas que geram a política do país. Então, o Naikaku Soridaijin, que seria a cúpula aí, né, do primeiro-ministro, quem decide muita coisa no país, mas eles são questionados, eles são enfrentados, eles são confrontados o tempo todo dentro do parlamento, e a população vê isso, porque eles precisam dar satisfações para a população, muito diferente de outros países, na verdade, vocês vão entender. Mas aqui a gente tem acesso a isso, a esta informação, dentro da NHK. O que acontece? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o Abe Soridaijin, o primeiro-ministro, ele é como seria, digamos, que o nosso presidente. Tá? Ele é o primeiro-ministro, é ele quem rege o país. É ele quem digamos, que representa legalmente o país, na verdade, como um chefe de Estado. Sendo assim, tudo que se fala, gente, olha que coisa incrível. Tudo que se fala dentro do parlamento, tudo é escrito, é registrado isso. Kizai sareteru. Tá tudo registrado. Kizai suru é registrar. E ele tem que levar esse calhamaço de papéis para o imperador. Eu não saberia dizer para vocês se é toda semana, mas acredito que sim, ou todo dia eu sei que não é. Não sei se é toda semana, enfim, mas de tempo em tempo, acredito que seja toda semana, porque senão fica muita coisa. O imperador tem uma sala específica dentro do Palácio Imperial, onde ele precisa atender o Abe Soridaijin, o primeiro-ministro, e ler tudo que está escrito. Tudo que foi dito e decidido dentro do parlamento. E ele precisa carimbar isso tudo. Não que ele vá discutir o que foi decidido ou mudar alguma coisa, porque, teoricamente, ele não teria este poder. Não lhe é concedido por lei depois da Segunda Guerra Mundial. Mas ele precisa saber o que a política está fazendo. E ele tem esta conferência com o primeiro-ministro o tempo todo.
Agora imagine para uma pessoa que tem 86 anos de idade ter que fazer isso em tempo integral da sua vida, porque é as suas tarefas. E ele precisa viajar, não somente dentro do país, mas fora do país. Se a princesa Elizabeth, se a rainha Elizabeth, não é princesa, se a rainha Elizabeth fizer aniversário, por exemplo, ele tem que ir como representante, como símbolo do Japão, ele e a sua esposa, que estão debilitados pela idade. Ele não aguenta mais viagens longas de avião, por mais que esteja na classe executiva, ou sei lá que classe, né? Mas ele tem um jato para ele, mesmo que seja um jato particular, que ele vá deitado. A viagem é cansativa. Então, assim, por conta de todos os afazeres e deveres, ele solicitou para que ele cedesse o trono a seu filho, e a população japonesa e o parlamento, por amar demais o seu imperador, por respeitar demais o imperador, cederam-lhe o direito especial de deixar de ser imperador e suceder o trono a seu filho em vida, para que ele pudesse descansar. E a nossa Kogo Reika, a imperatriz, ela foi diagnosticada depois disso tudo com um câncer de mama. Ela foi hospitalizada, obviamente sofreu uma cirurgia, foi retirado ali o câncer e tudo foi resolvido, né? Ela está bem, graças a Deus. Mas para vocês verem que a família imperial são seres humanos e, obviamente, a gente vê que eles já estavam já debilitados pela idade, na verdade, com tanta coisa acontecendo, esse país sofreu tantas coisas, na verdade. Nós tivemos o terremoto de Kobe em 1995, eu estava aqui, pensem, gente, eu cheguei em 1991, 4 anos depois eu vi a cidade de Kobe no chão, eu senti isso. A gente teve depois, para falar de grandes acontecimentos nesse país durante a era Heiwa, né, onde o nosso imperador Akihito estava governando, digamos assim, esse país. Em 2011, nós tivemos um tsunami, na verdade, e o acidente na usina nuclear de Fukushima. Então, ele esteve presente nesse lugar com o seu povo o tempo todo, ele se fez presente, né, ajoelhando-se perante os sobreviventes, as pessoas que estavam desabrigadas. E foi assim, ele o tempo todo está presente com a população japonesa, com seus súditos. Ohayou gozaimasu, Elizabeth. Desculpa, gente. Eu tô tão envolto aqui na minha explicação para vocês, porque isso é uma coisa que me deixa bastante emocionado. Porque eu sou uma pessoa, quem me conhece de perto sabe que, apesar de não ser japonês, eu tenho um respeito muito grande por este país, pela sua cultura e principalmente pelo imperador e imperatriz. Eu não posso vê-los na TV que eu paro e fico extasiado com a sua imagem, com os seus movimentos, com a sua doçura, com o seu respeito pelo povo, com tudo, né? Eu fico realmente bastante fascinado com a imagem do imperador e da imperatriz, e eu não sei dizer para vocês o porquê. Mas é uma coisa assim que é muito natural, sempre foi minha desde a primeira vez que eu os vi, né? Desde quando eu cheguei no Japão e soube que esse país era governado por, não governado, né? Mas que esse país tinha imperador e imperatriz. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vivi a minha infância sabendo, eu tinha conhecimento de presidente, né? Com 18 anos eu fiz dei o meu primeiro voto, participei da minha primeira eleição na época, né? E, e, e depois eu vim para o Japão logo em seguida e cheguei num país que tinha imperador e imperatriz. Eu achei aquilo tão interessante, né? Tão incrível. É como se fosse rei e rainha, né? E eu nunca pensei na possibilidade de viver num país onde nós tivéssemos imperador e imperatriz. Mas aí, olha só, a gente começa a entender
É até legal, vou trazer isso para vocês para um outro caminho agora, para vocês entenderem. É legal a gente entender que a partir do momento que você tem um país onde nós temos imperador e imperatriz, nós estamos falando de um país que temos hierarquia. É por isso que nós temos a linguagem honorífica dentro do Japão, porque ela define hierarquias. Então, a partir do momento, igual United Kingdom, o Reino Unido, nós temos a Rainha Elizabeth, nós temos, né, reis e rainhas naquele país. E dentro da língua inglesa, nós temos também as linguagens honoríficas, né, que a gente chama até de modal verbs, para quem estuda inglês, né, que nós temos outras maneiras de falar, could, né, mind, né, may, então, should. Desculpa falar isso para vocês, só para vocês entenderem que nós temos formas diferentes de também falar, porque demonstra determinado respeito, determinada educação ao se falar, porque nós estamos falando de um reino que tem uma rainha, né? E assim como no Japão nós temos imperador e imperatriz, nós temos linguagens que definem hierarquias, assim como a própria comunidade japonesa, ela é baseada em fatores hierárquicos. E nisso influencia diretamente na sua linguagem. Aí eu estou explicando para vocês por que eu já fiz para vocês uma live onde nós falamos sobre a linguagem hierárquica, na verdade, onde nós temos lá o Hyojungo, por exemplo, Tenego, Keigo, onde nós temos Sonkeigo e Kenjogo, que são as linguagens honoríficas, justamente porque nós temos vivemos num país que tem hierarquias. Então, é importante a gente entender isso, porque nós temos um monarca, na verdade. Então, a partir do momento que você tem um monarca, você tem uma monarquia, que traz para você hierarquias diferentes. Não é maravilhoso isso, a gente saber disso, gente? Olá, tudo bem, Neia? Olá, Hitomi, tá aí com a gente. Vanessa Gonzaga, minha amiga querida, quanto tempo, que bom ver você. Eu sei que você deve estar amando tudo isso. Se você chegou agora, volte a live depois e assista, meu amigo, minha amiga. Grande abraço para você, que saudade de você. Além de minha aluna, Vanessa Gonzaga, né? Além de minha amiga, minha ex-aluna, tá aí comigo, amo de paixão, muito obrigado. O Benedito tá aí também, muito boa noite. Que legal, eu tenho certeza que você deve estar, né? Fascinada com essas informações. E você, minha amiga Vanessa, sabe exatamente do que eu estou te falando e desse amor que eu sinto, desse respeito que eu sinto. E eu não podia deixar isso passar, na verdade. Hoje nós comemoramos o aniversário de 60 anos do nosso imperador. E amanhã nós temos um Furikai Kyujitsu. O que é um Furikai Kyujitsu, gente? Aproveitem, porque olha só, o ano que vem provavelmente não será a mesma coisa. Por quê? Justamente o dia 23 de fevereiro caiu no domingo. Aqui eu peço para vocês pegarem lá o calendário. Vamos lá. Peguem o calendário de vocês no dia 23 de fevereiro. Que eu disse para vocês, olha lá. Dia 23 de fevereiro. Lembre-se que no dia 11 de fevereiro, nós tivemos o Kenkoku Kinembi, né? Que foi o dia da Fundação Nacional. Eu cheguei a fazer uma live, depois, enfim, vocês sabem que a gente perdeu a live. O Kenkoku Kinembi foi comemorado no dia 11 de fevereiro, que foi também um feriado nacional, que é o dia da Fundação Nacional do Japão. Mas hoje nós vamos falar no dia 23. Olha, temos duas comemorações em fevereiro, hein? Que é o Kenkoku Kinembi. E agora nós temos aqui o Tenno Tanjobi. Olha lá, eu vou até colocar aqui para você se você não tem o calendário aí, ó. Tá? Aqui. Tenno Tanjobi. E no dia 24, não sei se tá... Ai, gente, tá ruim. Não sei se vocês conseguem ver. Olha lá. No dia 24, também embaçado, né? Mas enfim. Também é feriado, que será amanhã, que é Furikai Kyujitsu. Toda vez que um feriado no Japão cai no domingo, a segunda-feira é considerada um feriado compensado, um dia de folga compensado, entendeu? Porque você teria o direito de folgar no dia 23 se ele caísse num dia da semana, por exemplo, o que pode acontecer nos próximos anos, não é? Então, este ano,
Especificamente, vocês estão tendo o que a gente chama de Sanrenkyu. Sanrenkyu é um feriado prolongado de 3 dias, que foi sábado, domingo e segunda agora, justamente por conta do feriado prolongado. Mas tudo se deve ao fato de que estamos comemorando, celebrando o aniversário do nosso imperador, né? Naruhito. Ok? Muito bem. É importante a gente saber disso, na verdade. Se vocês pegarem o calendário de vocês, no dia 29 de abril, peguem lá. Se você está com o calendário que eu pedi para você pegar. Deixa eu só colocar meu calendário em ordem aqui, senão depois eu perco todo ele. Dia 29 de abril. Tá aqui, ó. 29 de abril. Tá vendo que ele é feriado também? Percebam? No dia 29 de abril é feriado. Está escrito no nosso calendário Showa no Hi. Showa no Hi. Mas por que está Showa no Hi, Di? Porque lembra que eu falei para vocês que a era Showa, tá? Ela foi a nossa a era, né, em que eu nasci, né? E que foi a era que foi a era anterior, a era Heisei, que foi de 1926 a 1988. E aí, no dia 29 de abril, era o aniversário do imperador da era Showa. Então, até 1988, esta data era Showa, era, na verdade, Tenno Tanjobi. Tenno Tanjobi, porque era o aniversário do imperador. Quando passou a ser uma nova era, esta data do dia 29 de abril passou a ser considerada Showa no Hi, que seria o aniversário que se comemorava, o dia, a data de que se comemorava o aniversário do imperador da era Showa. Tá legal? Então tá aí para vocês essa informação, para vocês saberem. Tá? Tem mais uma data que eu acho interessante a gente frisar, que é em novembro, deixa eu ver, dia 3 de novembro. Vamos ver. Isso mesmo, dia 3 de novembro. Olha aqui, ó. 3 de novembro. Vermelho. E tá escrito lá, Bunka no Hi. Bunka no Hi, gente, nada mais é, tá, do que o Meiji, da era Meiji, o aniversário do imperador da era Meiji. Nesse dia 3 de novembro, era o Tenno Tanjobi da era Meiji. Então, percebam que eles colocaram o Bunka no Hi, que seria o dia da cultura, né? Bunka é cultura, para celebrar, para deixar registrado no calendário um feriado que celebra, na verdade, o aniversário do imperador da era Meiji. Tá? A era Taisho não tem nada. A Taisho não tem, não sei porquê, tá? Mas a era Taisho não tem nenhuma data específica que deixaram como um feriado nacional. Há possibilidade de criarem um feriado, mais um feriado, para deixar marcado no calendário japonês daqui para frente, né, por toda a eternidade, né, uma data que se comemore o aniversário do imperador da era Heisei, que é o Akihito-sama, o nosso antigo imperador. Então ainda não está definido, mas provavelmente eu acredito que isso vai acontecer, porque essa nação tem uma verdadeira idolatria por este imperador. Então acredito que em algum momento vão criar uma data específica para que tenha um feriado, um calendário vermelho para se comemorar o aniversário dele, tá? Gente, eu falei para vocês que teriam uma surpresa, né? Vocês terão uma surpresa hoje maravilhosa e eu tenho certeza que vocês vão amar. Fiquem comigo aí, por favor. Não sei que horas são. Tá quase na hora, mas vamos lá. Deixa eu só voltar uma informação que eu acho que seria interessante vocês saberem, porque, olha só, uma vez que no ano passado nós não tivemos o dia 23 de dezembro, né, a comemoração do aniversário do Tenno Heika, por todos os motivos que eu já expliquei para vocês, foi decidido, na verdade, que durante o Golden Week, que é a semana dourada, né, que acontece em maio, né, no final de abril para maio,
nós teríamos mais 2 datas que seriam consideradas feriado. Então, houve-se aí uma junção e nós tivemos 10 dias de feriado, na verdade, porque, como eu disse para vocês, no dia 1º de maio, onde houve essa intronização, não intronização, mas a cerimônia, né, gente, Tokui no Hi, que é essa coroação, intronização, né, digamos assim, simbolicamente dizendo para o novo imperador, foi considerado, então, esse Tenno Tokui no Hi, no dia 1º de maio, tá? E aí, no dia 22 de outubro, aconteceu, na verdade, a cerimônia de intronização, ou de coroação, se assim você quiser dizer, mas como eu já disse, como não tem coroa, eu prefiro falar intronização, tá? E aí, olha só, no dia 30 de abril, uma vez que... no dia 30 de abril e no dia 30 de abril, tá? Foi quando o antigo imperador passou o trono, digamos assim. E no dia 2 de maio, isso mesmo, 30 de abril, dia 2 de maio, que está lá no meio do nosso Golden Week, que não era feriado, passou a ser, o ano passado, ser considerado feriado, que foi Kokumin no Kyujitsu, que era um dia de folga do cidadão. Esses 2 dias. Dia 30 de abril e dia 2 de maio. Então, nós tivemos 10 dias de Golden Week. A partir deste ano, agora, já não tem mais esses 2 dias a mais. Tá? Só foi possível porque não houve a comemoração do aniversário do Tenno-Reka, do imperador, no dia 23 de dezembro. Estas eram as informações que eu queria passar para vocês. É muita coisa? É. Mas depois você volta aqui, vai estar gravado e você vê tudo isso, tá legal? Olha só, vamos falar sobre... Gente, vamos falar sobre o Akihito, nosso antigo imperador. Não sei se vocês sabem, mas ele era um botânico. Ele era um botânico, formado em botânica, né, especialista em botânica. E o nosso novo imperador, o Naruhito, ele é um acadêmico, um estudioso. Inclusive, ele se dedica a fazer palestras e aulas em universidades. Tá? Esse é o nosso novo imperador, tá? O nosso Naruhito-sama. É isso. Mais uma vez eu vou falar sobre os nomes, porque assim, eu falei para vocês que a gente não fala os nomes, não chama a família imperial pelo sobrenome, como é de costume no Japão, na verdade. A gente chama pelo nome, por quê? Porque toda a família tem o mesmo sobrenome, então você não sabe de quem você está falando. E né, se você está falando da princesa ou da rainha, da imperatriz ou do imperador, então é necessário dar nomes. Tá legal? É importante a gente saber que o Naruhito-sama, o nosso novo imperador, e a Masako-sama, ele só tem uma filha, que é a Aiko-sama, tá? Que é só tem uma princesa, né? A Kotai Shiri. E, por lei, tá? Não é permitido que uma mulher assuma o trono. Uma vez que ele não tem um primogênito, me parece, tá? Eu acredito que talvez mude, talvez não. Mas eu vou falar o que eu acho. Tá? Que é Jin Takahashi, falando para vocês. O irmão mais novo do Naruhito, tá aqui, ó. Eu tenho uma foto antiga, olha, da família imperial. Meio antiga, da família imperial, da época que eu comecei a dar aulas, né? Esse daqui seria, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Esse daqui, ó, aqui de pé, ó, no meio, apesar de ter mais cabelo branco, ele é o irmão mais novo do Naruhito. Ele é o príncipe Akishino, tá? O príncipe Akishino, ele tem um filho. Na época que dessa foto não tinha sido tirado, que é o Hisahito. Hisahito, tá? Ele tem um filho. Ele tem 3 filhas, que são essas meninas que estão aqui atrás dele. Tá? Inclusive, temos uma deserdora na família imperial, que é essa aqui, ó. Essa aqui. Tá? Ela é a Sayako. A Sayako, ela deserdou a família imperial porque ela não queria ter a responsabilidade de fazer parte da família imperial. Mas, gente, isso à parte. Vamos lá. O Hisahito, que é o filho do príncipe Akishino, ele provavelmente assuma o trono, tá? Na próxima era. Não será a princesa Aiko. Mas eu já ouvi rumores de que talvez
seja possível. Gente, se vocês terminar aqui no Instagram, daqui a pouco eu termino, eu tenho muita coisa para falar ainda. Vão para o Facebook, por favor. Tá? Eu tenho coisa bacana para passar para vocês verem lá a surpresa, que o nosso amigo Ricardo Notário deve estar desesperado para colocar para vocês o link aí, tá? Mas vamos lá, eu preciso passar isso para vocês. Na história antiga do Japão, há históricos de uma imperatriz. Então, pode ser que talvez nós tenhamos uma imperatriz. Mas, enfim, isso é eu dizendo. Agora, eu quero que vocês ouçam isso. Eu vou ler um texto para vocês. Espero que dê tempo para o pessoal aí do Instagram. Porque esse é o presente. Presente não, a surpresa para vocês. Prestem atenção, muita atenção. Beber uma água, falei muito. Saki ni Nihon Koku Kenpo oyobi Koushitsu Tenpan Tokurei Hou no Sadameru Tokoro ni yori Koui wo keishou itashimashita. ここに徳入れ正殿の儀を行い、即位を内外に声明いたします。上皇陛下が30年以上にわたるご在位の間、常に国民の幸せと世界の平和を願われ、いかなる時も国民と苦楽を共にされながら、その御心をご自身のお姿でお示しになってきたことに、改めて深く思いをいたします。ここに国民の幸せと世界の平和を常に願い、国民に寄り添いながら憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としての務めを果たすことを誓います。国民の英知とたゆみない動力によって我が国は一層の発展を遂げ、国際社会の友好と平和、人類の福祉と繁栄に寄与することを切に希望いたします。Vocês não entenderam nada, não é mesmo? Mas eu fico aqui emocionado. Eu chego até a prender o fôlego, foi porque meu coração transborda ao ler essas palavras. Isso, gente, isso é o que eu quero dar para vocês. Isso é Tenno Heika no Okotoba. Esse aqui é o pronunciamento do imperador na cerimônia de intronização que aconteceu no dia 22 de outubro de 2019. Quando eu assisti a intronização ao vivo, se deu no período da tarde, foi meio-dia mais ou menos, vocês deviam estar trabalhando. E óbvio que eu fiquei ali grudado na televisão e gravei com o meu iPad. Aí eu gravei e depois eu passei tudo isso manuscritamente, eu escrevi tudo no meu caderno. E aí eu falei, gente, as pessoas que acompanham meu trabalho no Fale Japonês precisam saber o que ele disse. Como assim? Ninguém, eu não vi em lugar nenhum. Falei, não, eu tenho esse dever com o meu público. Eu, Jin Takahashi, tenho esse dever com as pessoas que acompanham meu trabalho de passar para eles o que o Tenno Heika, o nosso imperador, disse, porque é lindo demais. E eu fiz a tradução disso. Então, se você quer saber o que eu acabei de ler para vocês, e tudo
que o nosso imperador, o nosso novo imperador, disse durante a sua entronização, o comprometimento com o país. O nosso amigo aí, Ricardo Notóia, vai deixar um link para vocês agora aqui nos comentários, para que vocês tenham acesso a esta tradução, feita por mim. Eu fiz para vocês, para que vocês saibam o que o nosso imperador disse na cerimônia de entronização, porque nós temos direito de saber. Vocês precisam entender o que foi dito, porque foi lindo demais. Eu tenho aqui, mas eu não vou falar. Claro que eu tenho, fui eu quem fiz. Mas eu não vou falar para vocês aqui. Eu quero que vocês vejam. Ele vai deixar um link para vocês com um vídeo para vocês assistirem, tá? Da entronização, do pronunciamento do Tenno Reika, tá? E a tradução para que vocês possam saber o que ele disse. E eu espero que vocês curtam isso, eu espero que vocês se emocionem como eu me emociono, tá? Vocês vão ver que o próprio imperador embarga na hora de fazer, de se comprometer com a nação, né? E me deixou muito emocionado, então eu acho que essa emoção eu precisava passar para vocês. Ouçam ele falar primeiro, e aí vocês terão lá toda a tradução com o furigana para vocês, para que vocês possam ler e entender o que está escrito, né? Eu fiz com muito carinho de verdade, para vocês estar lá, ó, Fale Japonês já com o link, para vocês acessarem e terem aí acesso a esta tradução que eu fiz para vocês. Espero que vocês tenham gostaram? Vocês gostaram da novidade? Gostaram do presente que eu tinha para vocês? Não é exatamente um presente, mas enfim, eu precisava fazer isso. Hoje nós estamos comemorando o aniversário do Imperador, 60 anos. E eu quero que vocês, que acompanham aqui o Fale Japonês, tá? Comemorem com a nação. E saibam, neste dia, o que foi dito na entronização do Imperador. Tá? Muito obrigado. Eu sei que vocês estão aí dizendo muito obrigado, amei. Muito obrigado, que legal. Gente, eu tinha tanta coisa para passar para vocês hoje. Eu sei que eu não interagi muito com vocês hoje, mas é uma live extraordinária. Esta era a novidade que eu queria dar para vocês. Muito obrigado. Eu estou vendo um monte de coraçãozinho, um monte de joia. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Foi um trabalho que eu fiz realmente com essa intenção de trazer algo para vocês que ninguém se preocupa em trazer para vocês, que moram aqui no Japão, que gostam dessa cultura, que estão aprendendo japonês. É um vocabulário específico, né? Não é um vocabulário que todas as pessoas têm acesso, né? Ou conhecimento. Então, eu acho que vocês vão amar. Deixa eu falar mais uma coisa que é bacana, vocês saberem que eu tenho um orgulho particular. Olha só, Akihito, que é o nosso antigo imperador, ele tem este ideograma no seu nome. Naruhito, ele tem este ideograma no seu nome. A gente chama esse ideograma de Ninbe Noni. Ninbe é uma radical de pessoa. Radical do kanji de hito. Por isso que é Akihito, Naruhito, tá? Esse kanji de hito, ele quer dizer pessoa. E olha só que lindo que é isso. O kanji, o ideograma de pessoa de hito, ele é um traço que ele só consegue ficar de pé porque ele está apoiado em um outro. Se não fosse por este, ele cairia. O que significa que o ser humano, ele precisa estar com o outro. Nós só somos seres humanos se nós estivermos juntos, se nós apoiarmos uns aos outros. Se nós dermos esse suporte, este apoio para um outro ser humano. Este é o sentido de ser. Por isto, o kanji de pessoa, ele é assim.
E aí, você tem o kanji, o ideograma de pessoa aqui, olha, como uma radical, e 2, que é o número 2 em kanji. Ou seja, você tem aqui ainda muito mais que isso. O que ele significa sozinho, sozinho ele significa... É tão complexo, é tão simples o ideograma, mas é tão complexo, significa a essência do ser humano. Olha isso que lindo. Significa a essência de ser. Significa exatamente isso. E aí, sabe por que eu queria dizer isso para vocês? Porque este é o ideograma do meu nome. E lê-se Jin. Então, para vocês que... Não, gente, desculpa, me arrepia, eu fico emocionado, porque o meu pai escolheu um ideograma para o meu nome muito bonito, e que eu tenho muito orgulho de ser Jin, muito orgulho de ser quem eu sou. E eu quero muito que vocês tenham orgulho da pessoa que eu estou sendo para vocês, levando informações para vocês. Tá? Então, Jin, este é o meu nome. E que geralmente os japoneses, quando sabem, ficam impressionados e sempre me dizem: que nome lindo você tem. E eu também acho. Então, está aí o significado do meu nome, Jin, que está presente nos ideogramas também dos imperadores e que tem toda esta simbologia. Tá? É isso. É o que eu queria passar para vocês hoje, neste dia. Espero que vocês tenham gostado muito. Espero que vocês tenham curtido muito. Que linda a explicação do Kanji Hito. É isto, gente. Nós não somos nada sozinhos, né? Ignorante é a pessoa, ignorante no sentido literal da palavra, né? De ser leigo. É a pessoa que acredita que ela é o centro do universo e que ela sozinha pode tudo. A gente sempre precisa estar com as pessoas, seja elas as pessoas que a gente ama, seja as nossas famílias, seja os nossos amigos, seja uma equipe maravilhosa, por exemplo, como a equipe do Fale Japonês, né, da Japa Digital, que me ajuda. Eu sozinho não conseguiria levar tudo isso para vocês. Vocês têm acesso hoje a todas essas informações através dos meus conhecimentos, porque pessoas como Ricardo Notóia, Eduardo Notóia, além de outros profissionais envolvidos, né, que a Suelen, a Williane, o Neto, a Jasmine, são tantas pessoas lindas, tá? A Elisa, do Portal Japão, tantas pessoas envolvidas nesse trabalho que fazem isso acontecer para vocês, porque nós somos isso. Nós somos Jin. Nós somos seres humanos que ajudam uns aos outros, que dão um suporte necessário para que a gente possa ir além. Então, espero que vocês que acompanham o japonês estejam comigo, tá? Aqui e façam parte desse universo que eu estou criando para vocês, desta nação dos falantes do Nihongo. Ok? Sejam muito bem-vindos todos vocês. Eu sei que muitos de vocês já estão comigo há muito tempo. Espero que muito mais pessoas possam estar conosco aqui nesse projeto Fale Japonês e que esta família, que essa nação cresça muito. Shihohapo ni hirogate hoshii desu. Eu quero que se alastre, que se expanda pelos 4 cantos do mundo, por todos os lados. E a gente se vê amanhã, na nossa live com os cosplayers. Amanhã será uma live diferente. Eu espero que todos vocês estejam comigo, porque eu terei 2 convidados incríveis que vão falar pra gente sobre o universo dos cosplayers. E vocês vão apresentar... Eu vou dar para vocês muito mais amanhã, porque vocês irão aprender vocabulários desse universo diretamente de quem vive intensamente esse universo aqui no Japão. Então, se você tem curiosidade de saber sobre isso, esteja comigo na live amanhã, 21 horas, horário de Japão. Dia 24 será folga, será o nosso aí Furikai Kyujitsu, que é o nosso dia de folga compensado.
para que vocês possam entender um pouco mais sobre o universo dos cosplayers aí com os meus convidados. Espero que vocês curtam. A live de amanhã vai estar show demais. Espero todos vocês lá, ok? Bom descanso para todos. Se vocês vão estar de folga amanhã, né? Boa folga, bom em assumir. E cuidem-se, ok? E a gente se vê. Muito obrigado por estarem comigo hoje. Eu prometo que eu vou ver todos os comentários, tá bom? Grande abraço. Tchau. Jané.